se existisse uma fórmula secreta mesmo, sabe? Para transformar um negócio que virou um pesadelo, de volta em um sonho. Parece papo de maluco, mas hoje a gente vai desvendar os 4 passos que prometem fazer exatamente isso. Vamos lá. Para a gente começar, vamos mergulhar numa história real. É a história de um empreendedor que, olha só, mesmo com uma empresa dando lucro, se sentia tão preso, mas tão preso, que o sonho dele era ser demitido do próprio negócio. É uma situação extrema, claro, mas que mostra um problema que, no fundo, é muito comum. E aqui que a coisa fica estranha. O negócio estava faturando, ajudando pessoas, mas o dono se sentia mal, fisicamente doente e só pensava em desistir. A grande pergunta é: como é que uma coisa dessas acontece? O momento da virada, a grande sacada, veio num daqueles dias de pura frustração. Ele, parado na frente de um quadro branco, gigante, totalmente vazio, tentando entender o que estava tão errado com a empresa. E ali, no meio daquele bloqueio todo, a primeira palavra apareceu no quadro. E não era sobre produto, nem sobre preço. Era sobre gente. A pergunta era só essa: quem? Com quem eu quero trabalhar de verdade? Essa perguntinha simples ia mudar o jogo todo. Logo depois veio a segunda palavra. O foco saiu do processo e foi lá para o final da linha. Resultado? Qual é a transformação, a vitória que eu quero entregar para essa galera? A mentalidade começou a virar, da venda para a transformação real. Bom, com o quem, o resultado na cabeça, a terceira pergunta ficou meio óbvia, né? Onde? Onde é que essas pessoas ideais estão? Onde elas se encontram? O que elas fazem? A busca agora era para encontrar o lugar certo, o habitat natural delas. E aí, para fechar o quebra-cabeça, a quarta e última palavra. Isca. O que eu vou usar para chamar a atenção? Qual vai ser o convite irresistível que vai atrair exatamente essas pessoas e mais ninguém? E pronto. Essas 4 perguntas se tornaram a base de um jeito completamente novo de pensar um negócio. E só para a gente ter uma ideia do valor disso, esse processo de 4 perguntas, que hoje é chamado de a fórmula secreta, é o mesmíssimo processo que grandes empresas pagam $25.000 por dia para ter em consultorias particulares. Pois é. Então, tá bom, mas quais são essas 4 perguntas que parecem simples, mas são tão poderosas assim? Bora mergulhar em cada uma delas. O primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos, é uma virada de chave total. Em vez de começar com uma ideia de produto, a gente joga o foco todo na pessoa específica com que a gente realmente sonha em trabalhar todo santo dia. Olha, não escolher de propósito quem é o cliente ideal é receita certa para o esgotamento, para o burnout. Mas quando a gente define essa pessoa, a gente constrói um negócio com um propósito, com energia. É a diferença entre se arrastar para fora da cama e pular dela de manhã. Isso não é só para se sentir bem, não. Na prática, significa menos grana gasta com marketing, conversão muito maior e clientes que dão depoimentos que realmente fazem o negócio crescer. E o mais legal é ver como isso fica específico. Deem uma olhada nisso. Conheçam a Julie e o Mike. Esses são os 2 perfis, os avatares de clientes dos sonhos, que foram criados depois de uma semana inteira pensando nisso. O conceito deixa de ser abstrato e vira uma estratégia clara, super tangível. Ok, com o quem definido bem claro na nossa mente, o próximo passo é lógico, mas é crucial: descobrir onde é que essas pessoas ideais se encontram no mundo online. É basicamente como criar um mapa do tesouro digital deles. A gente precisa saber exatamente onde aparecer. Não é sobre atirar para todo lado, de jeito nenhum. É sobre estar no lugar certo, na hora certa e, claro, com a mensagem certa. Agora, a gente precisa do imã perfeito. Uma isca que não só atraia o cliente dos sonhos, mas que ativamente, sabe, afaste todo o resto. E a genialidade está aí. O filtro acontece antes mesmo do primeiro oi. Olha só que mudança estratégica. A nova isca usa uma linguagem que só quem é do ramo entende. É algo que só a Julie ou o Mike achariam irresistível. Funciona quase como uma senha secreta que só o público certo conhece, e já filtra de cara aquela galera iniciante que estava causando todo o desgaste. E agora vem a virada de chave final. Aqui muda o jogo completamente. A questão não é o produto que a gente vende. É a transformação que a gente entrega. É sobre o destino e não sobre o carro que leva até lá. Quando o foco total vai para o resultado, o preço vira um detalhe, porque o valor que está sendo entregue é gigantesco. A conversa muda de quanto custa para qual a transformação. Deixa de ser uma objeção para virar um investimento.
E para ilustrar bem isso, o resultado máximo que o autor da ideia oferece, que é construir funis de venda e equipes inteiras para um cliente, é um serviço de US$ 1 milhão. O ponto aqui não é nem o preço em si, mas a escala do resultado que a gente pode mirar quando o foco está no lugar certo. Certo, mas como é que todas essas peças se encaixam no final? A grande lição aqui é que a fórmula secreta é uma mudança total de perspectiva. A gente para de focar no produto para focar nas pessoas. Então, o ponto crucial, o pulo do gato, está todo nessa sequência de 4 passos. Começa definindo a pessoa e termina entregando a transformação final dela. A ordem aqui, a ordem é tudo. No final das contas, o que essa análise toda nos mostra é que construir um negócio que a gente ama de verdade não começa com o que se vende, mas sim com uma única e poderosa decisão. A pergunta que fica então é: quem vai ser a pessoa que você vai escolher servir?